Muito bem, minha gente. A Ética a Nicômaco é a principal obra de Aristóteles sobre ética. Eu queria falar isso aqui diretamente para os corações de quem faz a política, de quem tem cargo público. Fala diretamente dos corações. Nós estamos chegando no final do ano e gostaria de falar sobre isso. Essa principal obra de Aristóteles sobre ética. Nós tivemos Sócrates, Platão, Aristóteles, que foi aluno, portanto, de Platão. Nela é exposta a sua concepção teológica da racionalidade prática, a sua concepção da virtude. Como mediana e as suas considerações acerca do papel do hábito e da prudência. Em Aristóteles, toda racionalidade prática e teológica, quer dizer, orientada para um fim, ou seja, o bem. Por isso que eu estou falando diretamente para os corações daqueles que participam diretamente da política. Eu digo sempre que a política, gente, é a forma da gente transformar ou piorar ou melhorar. Já citei aqui o poema, né? Que fala que o pior analfabeto é o analfabeto político. Então é por isso que eu estou falando direto nesse final de ano para o coração de todos os políticos. A ética cabe determinar a finalidade suprema que preside e justifica todas as demais e qual a maneira de alcançá-la. Eu não posso alcançar o que eu quero, o meu sucesso, não é verdade? Passando por cima de todo mundo. Essa finalidade suprema é a felicidade, que não consiste nem nos prazeres, nem nas riquezas e nem nas honras, mas numa vida virtuosa. É por isso que eu falo, não me dê nada de placa para isso, placa para aquilo, menção honrosa, não me dê que eu não vou nem receber. Não preciso disso. A gente tem que ter a consciência na cabeça que nós estamos fazendo certo. E de forma virtuosa para atender o coletivo, a toda a sociedade. E é por isso que eu estou falando direto para o coração dos políticos, que tanto se negocia nos bastidores. Você pensa que uma pessoa está ali, daqui a pouco ela está lá porque negociou para ter as benesses da vida, mas não tem uma vida virtuosa. A virtude, por sua vez, se encontra no justo meio entre os extremos e será encontrada por aquele dotado de prudência e educado pelo hábito no seu exercício. Eu falo muito que nós temos a obrigação de educar nossos filhos para não serem escravagistas, não é? Para não serem aqueles aproveitadores do bem público, para que eles tenham decência. Daqui a pouco eu vou falar vou repetir de novo o que seria decência. Vale destacar aqui que a ideia de virtude da Grécia Antiga não é idêntica ao conceito atual. Virtude tinha um sentido da excelência de cada ação, ou seja, de fazer bem feito, na justa medida, cada pequeno ato ou algo ainda maior. Nós não estamos buscando a perfeição, porque a perfeição não existe para o ser humano. Eu sou um cara bom, mas de vez em quando eu cometo minhas gafes. Às vezes, gente, até em um olhar que você faz para outra pessoa, você realmente machuca. Você machuca, né? Então a gente comete erros absolutos. Nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Quem é onisciente, onipresente e onipotente é Deus. Nós somos falhos. O desenvolvimento do tema da justiça na teoria de Aristóteles, discípulo de Platão, como eu já disse, tem sede no campo ético. Atenção, políticos, aqueles que têm ou não têm cargos. Ou seja, no campo de um saber que é bem definido em sua teoria como saber prático. Somente a educação ética, ou seja, a criação do hábito do comportamento ético, é que se faz com a prática a conduta diuturna
do que é deliberado pela reta razão, a esfera das ações humanas, pode construir um comportamento virtuoso, ou seja, um comportamento justo. E é o que nós estamos pedindo, porque vocês é que vão administrar a coisa pública. E aí, mais ainda, você tem que ter a grandeza de ser justo, não das negociatas da calada da noite, acompanhado de uma taça de vinho, como se fosse lá nas festas dionisíacas do Baco, deus do vinho, né? Que aí todo mundo faz suas negociatas e que se dane a população. Filósofo propõe um olhar corajoso, aqui já estou falando de outro tema, saí de Aristóteles, sobre a vida sem sentido aparente, e mostra como é possível seguir em frente mesmo diante do absurdo. Aí você fala, Deus, você não cansa não de lutar tanto para que os políticos possam pensar no povo, não em si, não no seu umbigo, não na sua reeleição, até mesmo quando você é traído por pessoas que você imaginava que tivesse, portanto, o pudor de respeitar a sociedade, de não ficar mentindo para a sociedade, dizendo coisas e em verdade, porque está se locupletando com a coisa pública. Então, a filosofia sempre tentou entender o sentido da vida. São muitas as correntes, os pensamentos e as perguntas que surgem desta busca. Tem um autor, Alberto Camus, ou Alberto Camus, como queira, que ele diz o seguinte, ele trata de uma questão e destaca: se a vida não tem um resultado claro, por que continuar? Mas nós vamos continuar aqui debatendo, né, procurando trazer para o mundo da política o que nós podemos ter de melhor. Claro que nós não vamos zerar a corrupção, a bandidagem, a negociata na calada da noite, mas nós vamos continuar cobrando, e tantos frutos já colhemos, porque nós aqui estamos ajudando. Se eu quisesse me completar, gente, eu estaria muito mais, né, do que muitos aí pensam que estão ganhando. E esse escritor francês, o Camus, Franco Argelino, é um dos nomes mais importantes do existencialismo e do absurdismo. E ele usou uma metáfora conhecida para falar, que ele diz que para empurrar uma pedra, os deuses determinou que pelos deuses a empurrar uma pedra foi Sísifo. Ele foi determinado pelos deuses para que ele empurrasse uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta toda vez. Um castigo eterno sem sentido aparente. Eu vou levar e a pedra desce, eu levo e a pedra desce. Sem sentido, parece que nós estamos aqui igual essa determinação aí. Nós todo dia falamos, cobramos, gente, vamos pensar na cidade, vamos pensar na população dessa cidade, e eles vão lá, faz tudo errado, faz tudo contrário a isso, só para ganhar benesses e coisas do seu umbigo. E é por isso que eu estou falando no coração, principalmente dos políticos da região, né, de Conquista e do sudoeste da Bahia. E Camus via nessa imagem uma representação da nossa própria vida. Todos os dias fazemos tarefas repetitivas, enfrentamos dificuldades e nem sempre vemos um grande propósito em tudo isso. Mas nós vemos, viu, meninos? Mas nós vemos sentido em estar aqui discutindo as coisas. Mas ele propõe algo diferente, em vez de desistir. Camus diz, em vez de desistir, por que não encontrar um jeito de viver bem, mesmo com toda a dificuldade? Segundo ele, aceitar o absurdo, essa falta de sentido, pode ser libertador, e nós estamos libertando, nós estamos fazendo a nossa parte. Ao entender que o mundo não nos entrega propostas prontas, podemos parar de nos preocupar tanto com fracassos ou julgamentos. Podemos focar nas nossas ações, nas nossas escolhas que fazemos e no que nos dá alegria.
Para mim dá alegria eu estar aqui defendendo a população de Conquista e estar aqui defendendo a coisa certa. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tento fazer tudo com retidão, com a grandeza e a sabedoria de que Deus nos ensinou. Não se trata de buscar um sentido religioso ou metafísico. A filosofia de Camus é bem terrena. Estamos aqui, a vida é o que é e temos que lidar com ela do jeito que dá. E isso pode ser mais leve do que parece. Nós nos sentimos aqui do Amp Notícias, às vezes, puxa, o que nós vamos fazer se nós estamos brigando, lutando para o bem? E alguns estão fazendo o mal. E Alberto Camus, no fim, nos convida a continuar empurrando nossa pedra, mesmo sabendo que ela vai rolar de volta. Não porque haverá recompensa no topo, não porque nós vamos ter um monte de dinheiro, não porque queremos fazer o nosso pé de meia, mas porque o simples fato de empurrá-la e de estarmos vivos já é por si só uma forma de resistência e liberdade. É por isso que toda vez que nós abrimos o programa, nós agradecemos a Deus e agradecemos pela essa vida reta, correta, e que tentamos fazer tudo muito bem feito. Claro que a gente não consegue, mas tentamos para que possamos ajudar a atuar dentro do coletivo. É por isso que nós falamos para dentro do coração de que é político com cargo ou sem cargo. Pensem bem na questão do coletivo. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.